Deus e o homem são inseparáveis. Somos todos membros do corpo divino, participantes da natureza divina. Não podemos ser separados. Somos um. Agora, voltemos às Escrituras para confirmar o que acabei de dizer. Cito agora o capítulo 64 do livro de Isaías. Ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro. Tu és o nosso oleiro. Nós somos obra das Tuas mãos. Agora, ouça com atenção. A palavra traduzida como Senhor é Eu Sou. Esse é o nosso Pai, e você não pode afastar o Eu Sou de si mesmo. A palavra traduzida como oleiro é imaginação. Ele não disse o oleiro, mas sim nosso oleiro. Então, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro. Tu és o nosso oleiro, nós somos obra das Tuas mãos. Então, aqui, minha própria e maravilhosa imaginação humana está agora identificada com o Senhor. É a palavra Jeová. E isso é chamado de Pai. Portanto, eu sou autogerado. Nós somos autogerados. Não somos o produto de algo além de nós mesmos. Esses termos são intercambiáveis. O Senhor, Pai, oleiro, imaginação. Pois oleiro é definido na concordância como imaginação, aquilo que forma ou molda em forma, aquilo que toma uma resolução, aquilo que determina. Pois nos é dito: comunguem com seus próprios corações em suas camas e fiquem em silêncio. Pois, se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que obtivemos dele o que pedimos. Não é outro. Posso realmente ter essa confiança em mim mesmo? Posso realmente, esta noite, comungar com meu próprio coração na minha cama e ficar em silêncio? Sabendo que ouvi o que fiz? Eu sei exatamente o que fiz. Posso ter confiança nessa ação? Pois não há outro Deus. Não há outro Senhor a quem eu possa recorrer. Tomemos, agora, o capítulo 18 de Jeremias. Ele disse: Meu povo se esqueceu de mim e queimou incenso a deuses falsos. Você lê isso no capítulo 18, versículo 15, de Jeremias. Mas agora voltamos ao início do capítulo. E a palavra do Senhor veio a Jeremias. A palavra Jeremias significa Jeová ressuscitará, o que implica, em seu nome, que ele está dormindo e ainda não foi despertado. A palavra do Senhor veio a Jeremias: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e eu te farei ouvir a minha palavra. Então, desci à casa do oleiro, e lá estava ele, trabalhando em sua roda, mas o vaso em sua mão estava danificado, então ele o transformou em outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazer. Acabamos de descobrir que oleiro é a minha própria imaginação. Desço até a casa do oleiro. Bem, acabaram de me dizer que nosso oleiro é um com o Senhor, que é nosso Pai. Então, para onde vou? Para algum lugarzinho onde um homem está trabalhando com barro? Ah, ele está trabalhando com barro, mas acabei de descobrir que eu sou o barro. Nós somos o barro. Somos o fruto dos seus esforços, descobrimos quem ele é. Ele é a minha própria imaginação. Então, volto-me para minha própria imaginação e me pergunto: o que você imaginou ser hoje? Falido? Desempregado? Liberado? O que você fez hoje na casa do oleiro? Pois o oleiro é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Agora, neste dia, qual era o conceito que você tinha de si mesmo? Depende inteiramente de mim, pois não há ninguém a quem eu possa recorrer. Tenho que me voltar para o meu eu. Bem, esse é o oleiro. E esse é o único Jeová, esse é o único Senhor, o único Jesus. Então, quando perguntado: o que você acha de Jesus? Blake respondeu: Ele é o único Deus, mas eu também sou, e você também é. Jesus é Deus desperto. Ele é o Jeremias quando dorme, isto é, Jeová se surgirá. Ele se levanta, e quando ele se levanta, é Deus desperto. Então, eu descerei, se eu conheço a história, ainda descerei enquanto ainda estiver dormindo. Não estou totalmente ciente do fato de que sou o ser de quem se fala, mas vou testá-lo.
Vou tentar. Irei à casa do oleiro, e o oleiro é a minha própria imaginação. Agora, neste dia, o que imaginei? Teria estragado em minhas mãos? Ou seria algo que eu considerava adorável e que desejo preservar e tornar realidade em meu mundo? Ou poderia eu mudá-lo um pouco e torná-lo melhor? Bem, se eu pudesse melhorá-lo, então melhore-o, porque não há ninguém a quem eu possa recorrer. Devo ir para o meu próprio coração, para a minha própria cama, e então, quando fizer o que me pedem para fazer, ficar em silêncio, ter plena confiança naquilo que fiz. Se eu tiver plena confiança nisso, isso deve acontecer, porque não há outro Criador. Não há Criador no mundo além da sua própria e maravilhosa imaginação humana, e esse é o você imortal. Não pode deixar de existir quando esta pequena vestimenta que você agora está vestindo para propósitos criativos for retirada, e você o fará. Você a tirará na hora certa. Quer o mundo a chame de suicídio ou não, toda morte é um suicídio, porque não há mais ninguém para tirá-la de mim, mesmo que ele atire em mim. Não importa o que ele faça comigo, sou apenas eu, porque todos somos participantes da mesma natureza divina. Somos todos coexistentes com Deus, e Deus e o homem são inseparáveis. Eles são um. Portanto, não posso recorrer a outro, embora, em minha cegueira, eu queime incenso a um Deus falso. Sou chamado a ficar perfeitamente quieto e saber: eu sou Deus. Como nos diz o Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu mato, eu faço viver. Eu firo, eu curo. Eu faço todas essas coisas. E não há quem possa livrar-se da minha mão. Seu capítulo 32 de Deuteronômio, seu versículo 39, não há ninguém fazendo nada além de Deus, e Deus e o homem são um, mas o homem de quem falo é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Esse é o verdadeiro você, o você imortal. Então, no livro de Amós, ele faz a pergunta: o mal sucederá a uma cidade, a menos que Deus o tenha feito? O mal sucederá a uma cidade, a menos que Deus o tenha feito? Agora sabemos quem é Deus, então, todos os horrores do mundo que nos sobrevêm, Deus os criou. Mas quem é Deus? Nossa própria e maravilhosa imaginação humana. Sim, até mesmo os terremotos, os vulcões, todos os horrores do mundo e todas as coisas belas do mundo, nossa própria e maravilhosa imaginação humana os criou, porque isso é um com o Senhor Jeová. Há apenas um Deus, e não há outro Deus. Agora, se você acha que isso é ateísmo, pode pensar o que quiser, mas eu não acho que vá. Mas o mundo, ainda não inserido nesse conceito, pensará assim. No entanto, posso lhe dizer que, antes de começarmos a queda, não caímos por causa de algum erro que cometemos. Esta foi uma descida deliberada da consciência a este nível com um propósito: provar nosso próprio poder criativo, que poderíamos realmente descer a este mundo e enfrentar a morte, o que parece ser a morte eterna, e vencê-la. Não fingir que estamos morrendo, mas morrer de verdade, e ver todos morrerem ao nosso redor, e ainda assim vencê-la. Mas antes de descermos, elaboramos um plano. Preparamos um caminho para nós mesmos retornarmos, e esse caminho está descrito nas Escrituras, e eu o tenho contado noite após noite, pois ninguém pode realmente ver você, o ser real que você é. Eles veem a máscara que você usa, mas não o ser que você é. Não através de olhos mortais eles podem vê-lo. Sua glória está completamente oculta aos olhos mortais, mas você a reconhecerá quando vir o Filho. Esse Filho, a soma total de todas as experiências do mundo, está diante de você, e então você saberá. A memória retorna. E ele estará diante de todos neste mundo, e a memória retornará, e então vem a cortina final quando ela desce sobre todos, e somos os irmãos que éramos antes que o mundo existisse. Cada um glorificado, cada um retornado à glória que deliberadamente, conscientemente, renunciou para assumir a limitação destas vestimentas que estamos vestindo agora. Não vamos fugir disso. Todas as vestimentas, todas as fraquezas que assumimos, digo isso por experiência própria. Aqui, ontem de manhã, era um pouco depois das 4 horas, e esses homens muito sábios, aparentemente sábios, na área médica, e então uma mulher,
uma senhora atraente de 40 anos, e ela era psiquiatra, também da área médica, mas psiquiatra. E eu fui levado para a cena dos três e eles estavam me dizendo um monte de bobagens, e eu disse: eu sei exatamente a sua intenção, mas para mim é tudo estúpido. É tudo bobagem. Então me veio à mente o que eu sabia ter escrito há incontáveis anos. Antes que o mundo existisse, está registrado nas Escrituras. Mas a memória retorna. Eles eram tão sábios, esses grandes adultos. Eu disse: a menos que vos torneis como uma criança, não podeis entrar no reino dos céus, e eles pareceram surpresos. Eu disse: bem, agora sou inteligente o suficiente para saber o que você está me dizendo. Eu entendo cada palavra que você está me dizendo, mas não a aceito. Agora, uma criança pode não entender o que estou dizendo a ela, mas ela confia em mim. Ela tem confiança em mim e dirá: eu acredito. A menos que você, com toda a sua suposta sabedoria deste mundo, o mundo exterior, consciente, consiga abandoná-lo e acreditar na história que lhe contarei, pois se eu lhe contasse o que vivenciei, você, em seu estado consciente atual, não conseguiria aceitar. Você precisa se transformar e se tornar como uma criança para realmente aceitar. Se eu lhe contasse sobre um tipo diferente de nascimento do que aquele que você conhece, e a única coisa que você sabe, e você está me contando tudo isso, eu estou lhe dando a palavra bobagem, pois era isso que eu queria dizer, todo esse absurdo, e ela veio até mim e encostou o rosto no meu. Eu disse, e sei exatamente quais são suas intenções. Essa é a sua terapia? Posso lhe dizer? É estúpido. Não tenho nada de errado comigo, e em segundo lugar, sua terapia é um absurdo, puro absurdo. Se você ouvir apenas por um momento, eu lhe direi o que sua mente racional não consegue aceitar, mas se você se tornar como uma criança, pois sei por experiência própria, tenho um sobrinho que veio da Tailândia recentemente, e ele veio até aqui e eu lhe contei uma história. Ele não conseguiu entender a minha história, mas eu disse: você acredita nisso, Roger? Sim. Ele acredita. Ele não conseguia entender o que eu estava dizendo, mas confiava em mim, e ao confiar em mim, ele acreditava. Então, Blake, escrevendo ao seu amigo Samuel Palmer, disse: você poderia ver o que eu vejo, mas não confia nem cultiva isso. Tudo o que você precisa fazer é simplesmente desenvolver a imaginação até o estado de visão, e pronto. Está tudo feito. Então, você pode ver o que eu vejo e fazer o que eu faço, e tudo o que você precisa fazer é desenvolver a imaginação até o estado de visão, e pronto. Portanto, ele não reivindicou para si algo além de Palmer, ele estava conversando com seu amigo, Samuel Palmer, e pensou: bem, agora você é dotado de uma certa faculdade. Ele disse: eu também tenho a faculdade, mas eu a cultivo. Eu tenho a faculdade e você tem a faculdade porque somos um. Jesus, sim, é o único Deus, mas eu também sou e você também. Jesus é Deus desperto, e eu lhe digo por experiência própria, que ele dorme em tudo. Chame-o de pai, chame-o de José, que dorme. Ele é o sonhador. Quando desperta, ele é Jesus, e Jesus, que se autodenomina filho, é um com o Pai, mas agora o Pai está acordado, pois no fim só existe Deus. Só existe o Pai. Então, eu lhe digo, a sua própria e maravilhosa imaginação humana é Deus. Não é como Deus, é Deus. Não há outro Deus. E você não pode separá-lo, nem por um momento. Se fizer isso, queimará incenso a deuses falsos e fará todo tipo de coisas do lado de fora de si mesmo e as adorará, e isso não é Deus. Estou falando do você imortal que não pode morrer. Ele não pode morrer. Esse é Deus, tão confiante de que poderia vencer a morte que abriu mão de sua beleza, de seu corpo glorificado, e tomou sobre si este indicando o corpo físico e tornou-se obediente até a morte, e morte nesta cruz. E, ainda assim, pôde vencê-la. Mas eu vos digo, ninguém irá falhar. Muitos duvidarão, mas ninguém pode falhar. Ele deixaria os 99 que despertaram e iria em busca daquele que ainda dorme.
Não posso descansar por um momento sequer se um dos meus irmãos não for redimido. E posso vos dizer: o mundo pode não acreditar nisso, pode não saber, mas é o verdadeiro e redespertar da imaginação que todo o vasto mundo anseia. Essa é uma experiência espiritual que coroa e redime a experiência. É esse grande acontecimento que, de fato, coroa esta experiência, pois sem ele, o que seria a experiência? É o despertar do ser que deliberadamente adormeceu para ter esta experiência, porque este poder é tão grande que, a menos que ele renunciasse ao seu poder e ao seu corpo glorificado, que desafio você lhe daria? Então, ele teve que renunciar completamente e assumir as restrições e limitações do homem, esta pequena coisa aqui indicando o corpo. Mas aquilo que agora sonha no homem é um com Deus, e é Deus. Esse é o Pai. Então, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro. Tu és o nosso oleiro, e nós somos a obra das Tuas mãos. Nossa imaginação é o Senhor. Nossa imaginação é o Pai, e em busca do Pai. Estou em busca do meu ser. Estou procurando o meu ser e quando o encontro, encontro-o somente através dos meios que estabeleci no princípio antes que o mundo existisse, e esse era um filho. Pois se eu sou um pai, deve haver um filho. Então, eu o estabeleci no princípio, para que quando eu passar por todas as experiências que posso ter no mundo da morte e da decadência, quando eu sair dele, ele tenha que se moldar em um ser, e esse é o fruto do meu esforço, e ele é o filho, e seu nome é Davi. Então, quando encontro David, de repente tudo retorna, e aqui está a minha memória. Aquilo que eu abandonei retorna, e ele está diante de mim, e ele me chama de pai. Eu sou seu Senhor, eu sou seu pai, e eu sei que sou, e ele sabe que sou, e essa é a coroa que redime as experiências, os horrores pelos quais passei. Pois eu desempenhei todos os papéis. Nenhum papel eu poderia ter omitido. Sim, o ladrão e o juiz, o assassino e o assassinado, eu desempenhei todos os papéis no mundo. E é por isso que hoje, eu posso realmente dizer, Pai, significando o meu eu, perdoa-os, pois eles não sabem em seu estado de sono o que fazem. Deixe-os exatamente como estão. Mas conte a história repetidamente. Quantas vezes, Senhor? 70 vezes 7. Continue contando e contando até que isso chegue até você e comece a abalar o sonhador dentro de quem está ouvindo você. Então, a menos que você se converta, disse ele, e se torne como uma criança, você não poderá entrar no reino dos céus. Assim, toda a educação dos homens, todas essas honras maravilhosas que aplicamos uns aos outros, elas enterram a mente e a impedem de realmente se tornar como uma criança. O que estou lhe dizendo, eu jamais poderia ter descoberto pela razão. Jamais poderia ter encontrado em um livro. Está na Bíblia, mas eu não o vi até que aconteceu. Agora compartilho com você o que já está na Bíblia, mas eu não sabia até vivenciá-lo. E quando vivenciei, comecei a realmente pesquisar as Escrituras para descobrir que sempre esteve lá. Quando li aquele capítulo, mal sabia eu que tu, Senhor, és nosso Pai, nosso oleiro. Sempre pensei que significasse algo exterior. E então procurei e procurei até descobrir que oleiro significa imaginação, moldar em uma forma. Mas a palavra é nosso oleiro, não a imaginação, nossa imaginação. Tu és nosso oleiro. Você quer dizer o Senhor? E a palavra é Jeová. Eles a pronunciam como Adonai, Adonai é o que usamos em vez de dizer Jeová. Tudo bem, então é chamado de o Senhor, definido nas Escrituras como o autoexistente, eterno, que não tem começo nem fim. Esse é o Deus, o único Senhor, e Ele é Pai. Mas é nosso Pai. Ó Senhor, Tu és nosso Pai. E agora nosso Pai é nosso oleiro. E eu descobri que nosso oleiro é nossa imaginação. Então, eu sou meu próprio pai. Mas eu não sabia disso. E como eu saberia que esse pai é o pai de Davi, pois Davi disse: Eu contarei o decreto do Senhor, e ele me disse: Tu és meu filho. Hoje eu te gerei. Mas quem teria pensado por um momento, lendo essa história, milhares de anos antes deste momento, que ela está falando de mim? Falando de você.
que nós somos o pai que disse a Davi: Tu és meu filho. Então vem o sonho profundo, e sonhamos esses horrores do mundo. E então chega aquele momento em que eu me chamo das profundezas, pois eu sou o Pai. Eu sou o Senhor, e assim, eu chamo meu próprio ser. Eu me desperto, como havia predeterminado em um certo momento no tempo, depois de ter desempenhado todos os papéis. Mas, quanto tempo, quão vasta, quão severa foi a angústia antes que eu encontrasse meu ser, seria difícil de contar. Mas eu encontrei meu ser, e o único que poderia ter me revelado a mim mesmo era meu filho, que eu estabeleci no princípio antes que o mundo existisse. Então, nos é dito: Ninguém sabe quem é o filho, exceto o pai, e ninguém sabe quem é o pai, exceto o filho, e qualquer um a quem o filho escolher revelá-lo, pois ele tem que revelá-lo no final, e então o pai desperta. Agora, pegue o capítulo 78 dos Salmos. O título é Asaf. Ou seja, o salmo é um salmo de Asaf. Asaf significa reunir e registrar, tomar todas as coisas e juntá-las. E então ele disse: E abrirei a minha boca em parábolas e proferirei enigmas dos tempos antigos, coisas difíceis e difíceis de entender. Então, agora, ele percorre toda a história de Israel, como a chamamos no Antigo Testamento, e conta a história inteira, e diz que é uma parábola. Ele diz que são enigmas, difíceis de entender, e então ele chega ao final, é um capítulo longo e agradável, e o que ele diz? E o Senhor acordou como de um sono, como um homem que sai de uma bebida forte. E então ele declarou: E Davi? Davi é seu príncipe. Davi é seu pastor sobre todo o povo. Bem no final, ele registra todas as coisas pelas quais o homem passou, e então vem. O Senhor começa a despertar, e ele desperta como alguém que sai do sono, como alguém que desperta do vinho forte, como se fosse um sono de embriaguez, onde tudo poderia acontecer, e então ele desperta. E quem ele chama? Ele chama Davi. E tudo termina com a nota de Davi, após toda a série de parábolas. Portanto, uma parábola é uma história contada como se fosse verdadeira, permitindo que quem a ouve se debata com ela, permitindo-lhe descobrir o significado por trás da palavra escrita. É contada como se fosse verdadeira. Agora, é preciso descobrir a ficção a partir do fato. O que ela tenta transmitir? É contar uma história. Você passará pelo Mar Vermelho. Você levantará a serpente no deserto. Ele está contando todas essas histórias, e então vem. E então o Senhor desperta. Ele desperta da parábola e encontra o cerne da questão. Ele encontra a verdade e então chama Davi. Então Davi aparece, e Davi está diante de você e o chama de pai. E a alegria que vem sobre você quando vê seu filho diante de você, você não tem outro filho, apenas Davi. Pois seu filho neste mundo é um irmão. Eu tenho um filho, eu tenho uma filha, ambos são meus irmãos na eternidade. Eu tenho uma esposa e tenho outros irmãos aqui, todos eles são meus irmãos na eternidade. Pois na eternidade, estamos todos acima da organização do sexo. Nós somos os Elohim, e Elohim é um plural de alguém feito de outros, Elohim. Portanto, todos nós somos os deuses que desceram. Portanto, quando você ouvir a palavra amanhã ou pensar nela esta noite, não deixe a mente se voltar para algo externo. Comungue com o seu próprio coração na sua cama e então fique em silêncio. Mas veja se você comunga como quiser moldar essa imagem, pois o versículo inteiro é este. Irai-vos, mas não pequeis. Comungue com o seu próprio coração na sua cama e fique em silêncio. Mas isso não lhe diz para não ficar com raiva. Então, o dia foi explosivo, exploda. Fique com raiva, mas não peque. Pecar é errar o alvo. Não vá para a cama agora e deixe o sol se pôr sobre a sua raiva. Tudo bem, exploda. Desabafe, por assim dizer. Agora pegue tudo o que você jogou fora no passado como um vaso quebrado e que você não pode consertar. Não, mantenha o mesmo vaso e reformule-o agora em uma nova forma, como lhe parecer bem. Então, o fim de um dia, tudo bem, então não foi um bom dia. Exploda, e então,
Mas não peques. Não deixes o sol descer sobre a tua ira. Fica aí, e simplesmente refaz isso. Refaz que ser? Refaz a ti mesmo. Você é o barro. Esta coisa aqui apontando para o homem físico está vendo o mundo com base no que você presumiu ser. Então, agora você realmente faz isso. Agora, deixe-me compartilhar uma história com vocês. A senhora está aqui esta noite, é a mãe. Ela disse. Nosso filho não parava de falar que queria uma mini bicicleta. Bem, o pai dele e eu não queríamos que ele tivesse uma mini bicicleta, mas ele continuou falando e falando sobre isso, então, um dia eu pensei. Agora vou mostrar a ele. Eu disse. Agora me diga, Dusty, se você tivesse sua mini bike, onde ela estaria agora? Ele disse. Na garagem. Ela disse. Tudo bem, agora está na garagem. Certo? Lá está. Agora, você pode ir buscá-lo? E onde você o usaria? Bem, ele disse, eu usaria na entrada da garagem. Bem, a mãe disse a Dusty. Bem, você não pode fazer isso, pois temos vizinhos, e eles declararam, em termos inequívocos, que não tolerarão uma mini bicicleta na entrada da garagem deles, e a entrada da garagem deles é contígua à nossa. Então, eles não permitirão. Agora, onde mais você a usaria? Bem, eu o usaria na rua. Eu o dirigiria na rua. Mas isso é permitido? Disse a mãe. Bem, ele disse, eu não sei. Bem, vá chamar a polícia e descubra. Então, ele foi até o telefone e ligou para a polícia, e a polícia disse. Não, você não tem permissão para usar uma mini bike nas ruas. Pronto, era isso. E agora, onde mais você usaria? Bem, no estacionamento da My. A My Company tem um estacionamento enorme, vou lá e uso. Você precisa de permissão. Tudo bem, vá ligar para a companhia My e peça permissão. Então, ele foi até o telefone e ligou para a My Company, e eles disseram. Não, estamos abertos 7 dias por semana e, portanto, não podemos permitir uma mini bike em nosso estacionamento, pois ela é usada por nossos clientes 7 dias por semana. Então, quando ele recebeu isso, foi para o quarto por meia hora e quando saiu, disse. Tomei uma decisão. Na verdade, não quero uma mini bike. E então a mãe disse. Sabe, quantas vezes eu fiz a mesma coisa? Eu pensei que realmente queria isso, eu realmente quero isso, e então me perguntei. O que eu faria com isso depois de conseguir? Agora, eu tenho isso agora, o que eu vou fazer com isso? E eu descobri, sabe, que eu realmente não quero isso de jeito nenhum. Bem, posso te contar? Moramos em um apartamento em Nova York por 14 anos, o último apartamento que tivemos antes de nos mudarmos para cá, e moramos quase 14 anos naquele apartamento. Era um apartamento de 7 cômodos, um duplex. Eu não fazia ideia de quanta tralha guardamos ao longo de 14 anos. Chamamos nossas cunhadas, ou seja, as duas irmãs do Bill e a tia dela, e dissemos: escolha todas essas coisas. Elas pegaram 1/3 dos nossos móveis e disseram: aqui está, pegue o que puder. O que não levaram, ligamos para a igreja e dissemos: mande sua van buscar para o seu brechó. Doamos 1/3 do que tínhamos acumulado. Quando viemos para cá, me arrependi de não ter doado 50%, ou talvez 2/3. Quando viemos para cá, não consegui encontrar lugar para meus livros. Doei mais de 400 livros que achei que não precisava. Eu os tinha lido, e isso fez parte do meu crescimento. À medida que um homem cresce neste mundo, ele evolui de um Deus da tradição para um Deus da experiência, então, estes livros foram parte do meu crescimento no Deus da tradição. E mesmo assim eu os guardei. Bem, talvez alguém possa usá-los agora, então, dei a um amigo meu que mora aqui bem mais de 400 livros, e dei mais uns 50 livros, e tudo isso, e ainda tenho livros demais. Você cresce,
e cresce, e cresce, e cresce, e todas essas coisas que guardamos, guardamos e guardamos por 14 anos, nós as acumulamos. Onde as guardamos, eu realmente não sei. Debaixo da cama, debaixo disto, em todos os lugares. E finalmente chegou o dia da mudança. É por isso que, para não sobrecarregar minha esposa, espero ir primeiro, para que ela tenha o prazer de se livrar do que temos agora, porque eu não conseguiria encarar, na verdade, a ideia de tudo que você acumula. Estamos aqui há 10 anos no apartamento atual. E sabendo o que aconteceu depois de 14 anos, me desespero ao pensar no que eventualmente acontecerá quando nos mudarmos, como todos nós temos que nos mudar neste mundo. Então, a mãe está perfeitamente certa, agora, em aprender aquela pequena lição que já havia aprendido antes. Eu quero fulano, mas se eu realmente o tivesse, onde estaria agora? Então ela chega à conclusão, e eu realmente não quero isso de jeito nenhum. Eles devem tê-lo. Eu tenho uma cunhada, ela agora é viúva, pois meu irmão Lawrence morreu. Ela sempre deve ter o maior de tudo na família. Minha irmã, que poderia muito bem pagar qualquer coisa neste mundo, pois ela realmente é a mais rica de todos, porque todos os seus irmãos cuidam para que ela guarde tudo o que já fez e investem para ela, mas ela tem um lindo colar de pérolas. Não. Esta cunhada tinha que ter um colar de pérolas maior, algo fantástico. Bem, agora chegamos aos pequenos brincos de diamante. Ela tinha que ter a maior coisa do mundo. Ela não iria até o próprio marido para furar as orelhas. Ela queria que elas fossem furadas para poder carregar aquelas coisas grandes nas orelhas. Então, ela foi até o irmão, que também era médico, e ele infelizmente fez o furo muito baixo. Essas coisas são tão grandes que vão puxá-la para baixo até aqui indicando. Agora, eles não podem ser os melhores diamantes do mundo, porque você não pode ter diamantes tão grandes e pagar apenas $8.000 por eles. Pois os 2 anéis custam $8.000. Bem, você não pode ter um diamante de $8.000 tão grande e ser um bom diamante. Ela não sabe disso, então agora ela não pode usá-los. Onde eles estão? Em um cofre. Mas ela tinha que ter a maior coisa do mundo. Se ela soubesse dessa história que minha amiga conta esta noite, se eu os tivesse, onde estariam? Nas minhas orelhas? Sim, foi por isso que os comprei. Seriam confortáveis? Ela nunca pensou nisso. Ela nunca pensou nessa coisa enorme puxando seu lóbulo, e então ela tem as 2 pedras. Para que servem elas? Se eu fosse ela, eu os daria para qualquer um que quisesse ter essa bobagem. Mas, não, ela não pode se desfazer de nada. Disso eu sei. Agora, ela está viajando pelo mundo, e todas as suas coisas estão guardadas em Barbados. Mais prata do que você precisaria para abrir qualquer loja de prata. Mais jogos de pratos do que você precisaria para alimentar 100 pessoas sem precisar pegar um prato emprestado. Ela precisava de cada vez mais. Então, é isso que se obtém sem pensar. Se eu tivesse, o que faria com isso? Vou lhe ensinar uma técnica simples, simples. Concentre toda a sua mente no que tenho lhe dito noite após noite, na graça que está chegando a você, o que significa que você vai despertar. Quando você desperta, você possui o mundo. Você não tem uma pequena cabana. O mundo é seu, pois o mundo é de Deus, e você é Deus quando desperta. Todo o vasto universo é do Senhor, e você é o Senhor. Você não pode separar a realidade que é o homem do Criador do universo. Vocês são um. Portanto, depositem toda a sua esperança na graça que está chegando a vocês na revelação de Jesus Cristo em vocês, pois Jesus Cristo é Deus desperto. Então, quando Ele desperta em você como você, não como outro. Então, todo o vasto mundo é seu, e você o vê com olhos completamente diferentes. Você vê tudo de forma diferente, uma beleza que ninguém, olhando apenas com olhos mortais, jamais poderia conceber. Então, quando você for para casa, tente se lembrar do que eu lhe disse, e quando você ler as Escrituras, tudo será sobre você. Então, quando você ler,
Ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro. Tu és o nosso oleiro, nós somos a obra das Tuas mãos. Lembre-se de que estes três são termos intercambiáveis. Minha imaginação, o Pai e o Senhor são termos intercambiáveis. E agora eu vou descer até o oleiro, pois o oleiro, eu acabei de descobrir, é a minha própria imaginação. Eu ficarei parado e agora, na minha própria imaginação, observarei. O que eu fiz hoje? O que eu imaginei? E agora, se o que eu imaginei hoje está estragado, não é o que eu quero tornar real no meu mundo, não o descarte. Retrabalhe-o em outro vaso, como lhe parecer bem fazer. Você não pode descartar ninguém, apenas transformá-lo em um recipiente totalmente diferente, como lhe parecer melhor. E se alguém não o aceitar, passe adiante. Está tudo bem. Eventualmente, eles despertarão, e quando despertarem, serão nossos irmãos. E esperaremos pela eternidade, mesmo que seja preciso, para que todos retornem, pois seremos incompletos se faltar um. E não pode faltar um, pois o Senhor é feito de todos nós. Ele não existe sem nós. Somos membros do corpo divino, todos nós, e compartilhamos dessa natureza divina, o mesmo poder criativo. E posso lhe dizer: quando você está vestido com essa vestimenta que abandonou, onde quer que vá, ela é perfeita, automaticamente perfeita. Você não precisa levantar um dedo para que assim seja. É perfeita, porque você está vestido com seu corpo glorificado. Então, esta noite, você se concentra no que realmente é, e não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Não queime incenso a nenhum deus falso. Comungue com o seu próprio coração na sua cama e depois fique em silêncio. Como seria se fosse verdade? Você consegue responder? Se puder, então o que foi dito naquela primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 15. Se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos o que lhe foi pedido. Que promessa! Se sabemos que Ele ouve, bem, não sei eu o que ouvi. Não sei o que acabei de fazer? Tudo bem, é aquele de quem se fala. Bem, será que posso mesmo acreditar no que acabei de imaginar? Posso. Pois bem, preciso saber, agora, se estou depositando minha confiança neste, que é a minha própria imaginação, bem, então saberei que o obtive. Já foi feito. Agora espere. Está feito. Como uma remessa. Tenho plena confiança de que uma remessa chegará se eu a tiver encomendado, então, você encomenda e espera. Pode vir por frete lento, pode vir por expresso, pode vir por frete aéreo, ela virá. A visão está amadurecendo, e se parecer que demora, espera, pois é certo, e não tardará. Abacuque 2, 3. Agora, vamos entrar no silêncio.